O capítulo 3 do Falcone vem falar para a gente sobre o método e o sistema de gestão. Na primeira parte, ele fala como gerenciar e resolver os problemas de uma empresa. Então, para falar melhor disso, ele resolve pontuar quais são as responsabilidades que um gerente tem que ter dentro dessa empresa. Então, como primeira responsabilidade, ele fala da garantia de estabilidade e confiança nos processos, o que vai trazer uma maior consistência para a operação que vai estar acontecendo ali dentro. E como segundo ponto de responsabilidade do gestor, ele fala que o mesmo tem que levantar, priorizar, resolver os problemas que estão dentro da sua própria responsabilidade. Só que mesmo assim, o Falcone ele pontua um problema nisso, porque existe nas empresas uma certa resistência em reconhecer os problemas que estão acontecendo. Assim, ele consegue classificar os problemas em dois tipos. Os bons problemas são aqueles que são relacionados com levantamento e melhoria, e os ruins, que são os desvios inesperados de consistência da operação. Ou seja, então, o bom seria aquilo que eu analiso, que eu posso ver e eu posso falar como melhorar aquilo, como otimizar o que está acontecendo na empresa, e os ruins seriam aqueles que não são esperados, são aqueles problemas corriqueiros, como quebra de máquinas, falha de operação e assim por diante. Na segunda parte, ele fala do método gerencial. Ele fala primeiro que existe várias metodologias ele fala que existe várias metodologias para solucionar os problemas dentro da empresa. Só que ele coloca como específico uma metodologia que é a que ele usa, que é o PDCA, que se baseia em planejar, fazer, verificar e corrigir. E como premissa dessa metodologia, tem a participação geral do pessoal da empresa, ou seja, todas as pessoas da empresa vão ser, em parte, responsáveis pelo o gerenciamento do que está acontecendo, a melhoria da comunicação. Então, justamente por ter uma maior participação geral da empresa, vai ter uma melhor interdependência entre os setores, né? Ou seja, então isso ocasionalmente vai gerar uma melhor comunicação dos setores, dos departamentos dessa empresa, justamente para otimizar esse gerenciamento. Ele fala do aprendizado contínuo, que ele classifica como a alma do processo. Então, a empresa ela vai aprendendo consigo mesma através dessa análise do PDCA e vai melhorando cada vez mais durante o percorrer da sua operação. Utilização massiva da ciência para se ter melhores resultados, que é o que ele chama de gerenciamento científico. E tudo isso, todas essas premissas, têm como objetivo justamente trazer as melhores práticas empresariais através da organização. E, ainda falando do PDCA, ele classifica duas metas importantes para esse tipo de método. A primeira meta da primeira meta é identificar os resultados que podem melhorar. A segunda é manter os resultados já positivos. Ou seja, eu vou avaliar o meu sistema, ver o que está acontecendo ali na minha operação, quais são os resultados que está gerando, e aí eu vou classificar qual resultado que eu posso pegar aqui que está ruim e que eu posso melhorar, qual resultado que está bom e eu tenho que manter, certo? Então a meta é justamente tipo manter o que está bom e melhorar o que está ruim, basicamente isso. E essa primeira figura traz a representação gráfica do PDCA. Agora falando do sistema do PDCA dentro das empresas, o Falcone ele divide em duas partes, né? A operação em si e o processo de melhoria dessa operação. A operação em si, que é que está na parte inferior, ela vai gerar resultados da organização, certo? Então eu vou estar operando ali, eu vou estar produzindo e isso vai gerar resultados. Esses resultados eles vão para ali para minha meta de melhoria que está na parte superior, certo? Então eu vou analisar o que está acontecendo na operação, o que eu posso melhorar. Ainda na operação, eu vou conseguir observar ali qual que são as anomalias que está acontecendo, como que eu posso tratar essas anomalias, né? Então, a partir dessas anomalias crônicas também que são observadas, ele também começa a estabelecer uma meta mais metas de melhoria, né, para o próprio sistema de operação. Então, observando tanto esses resultados e essas anomalias, ele vai
organizar as ideias, né? Vai processar as ideias e vai criar novas metas e novos padrões de produção. E essas novas metas e padrões vão ser aplicados nessa produção, que vai gerar resultados, que vai dar mais metas, que vai identificar mais anomalias. Então, por isso que ele fala que o PDCA, a alma desse processo é a aprendizagem, porque ali você vai acertando, vai errando, até no momento que você vai otimizando ao longo do tempo a operação. O terceiro ponto que ele traz é o pensamento sistêmico. E ele traz até um ponto filosófico assim no começo dessa terceira parte que ele fala do pensamento sistêmico, falando que tudo que existe no universo é um sistema, ou seja, o que ele quer afirmar com isso? Que todos os fatores são interligados, né? E ele faz uma divisão de tipos de sistema. O primeiro sistema, o aberto, é aquele sistema que tem troca de energia, matéria e informação com outro sistema. E o segundo tipo de sistema que é o fechado, que é aquele sistema que ele é mais independente, ele não tem essa troca externa de fatores. E vendo esses dois tipos de sistemas possíveis, eles falam que nenhum sistema é puramente aberto e nenhum sistema é puramente fechado. Existe diferentes graus de abertura em um sistema, certo? E a primeira afirmação que ele faz sobre isso é que quanto mais aberto o sistema, maior a possibilidade do mesmo prosperar. Ou seja, assim, então, quanto mais o sistema tem comunicação, tem relações com outros tipos de sistema, maior a possibilidade dele dar certo, dele ser mais eficiente. E a segunda afirmação que ele fala é quanto mais fechado for um sistema, maior o controle sobre o mesmo. Porque as relações são mais previsíveis, certo? E fica um sistema de troca entre essa mais abertura ou mais fechado. Vai depender muito dos objetivos da empresa, das metas da empresa. E porque se o sistema for mais aberto, isso vai dar mais oportunidades para ela, mas ela vai ter um controle menor. Se for mais fechado, vai ter menos oportunidade, mas ela consegue ter um controle maior do que está acontecendo dentro dela, né? Então fica um critério de trade-off. Ainda falando do pensamento sistêmico, ele analisa a estrutura do sistema em três classificações, né? A primeira é estrutural, a segunda o processo e a última é a função, certo? A função seria por que aquele sistema está funcionando? Aquele sistema está funcionando em torno do quê? Certo? O processo seria o funcionamento em si desse sistema. E a estrutura seria a organização desse sistema, com as suas subrepartições, como que funciona em si. Certo? Ao mesmo tempo que apresenta esses três tipos de análise dentro do sistema, existe também a hierarquia dentro dos sistemas, né? Porque dentro de cada sistema tem os departamentos, que são subsistemas que apresentam funções próprias. Então, esses departamentos, ao mesmo tempo que eles são uma parte única que apresenta funções próprias, ele está englobado com o todo, sobre tudo o que está acontecendo ali. Agora, falando de um tipo de sistema específico, que é o sistema de gestão, que é aquele que está relacionado com a interação de metas, né? Então, o que esse sistema está atribuindo em si? Seria a interação dessas metas, que é o que justamente vai trazer um melhoramento em qualquer nível, por gerar uma melhora operacional. Ou seja, quando eu aplico uma melhora em um sistema, em um departamento qualquer, dentro do sistema como um todo, isso vai acabar gerando uma melhora geral para o sistema como um todo. Por quê? Porque existe uma relação de interação entre essas partes em relação ao todo. O conjunto de ações interligadas, que é aquilo que está relacionado com a formação de resultado. Então, é justamente essa interação dessas partes desse sistema de gestão, isso que vai gerar os resultados para a gestão em si. Ou seja, quanto mais interligada for, quanto mais interativa for as partes desse sistema, melhor vão ser as informações que vai gerar, melhor vão ser as informações que esse gestor vai dispor, e assim vai conseguir gerar melhores resultados através disso. Então, existe uma participação geral na gestão, né? Então,
Cada departamento tem uma responsabilidade em si com a gestão da empresa e sistemas está em contínua melhoria. Justamente porque vai surgindo novas técnicas, recursos que vai melhorar o funcionamento desse sistema, que vai aprimorar o funcionamento desse sistema. Agora falando do sistema de gestão, o Falcone classifica em 3 partes diferentes, né? A gestão em si. Então, primeiro tem a operação da empresa, depois as melhorias anuais que essa empresa quer buscar, e a operação está relacionada com a produção em si, com o processo físico da empresa, né? Então, o tipo de gerenciamento que vai estar empenhado na operação é o gerenciamento de rotina, que seria aquele gerenciamento que analisaria o cotidiano da empresa, da operação, o que está acontecendo naquela operação, quais são os resultados que aquela operação está gerando. Isso é um processo praticamente do cotidiano, certo? Agora ali, entre as melhorias de longo prazo e as melhorias anuais, tá o gerenciamento de projetos, que seria a gestão dos projetos da empresa, o que a empresa está fazendo, o que a empresa pode fazer, seria mais nesse sentido. E depois o gerenciamento pelas diretrizes, então seria uma análise assim de que caminho a empresa está percorrendo, que caminho a empresa tem que percorrer, quais que são os fundamentos dessa empresa, quais que são os objetivos dessa empresa. Então seria mais nesse sentido o gerenciamento pelas diretrizes. E essas diretrizes que a empresa vai estabelecer em si, e essas diretrizes ela podem mudar através do tempo, de acordo com a necessidade da empresa, com a necessidade de melhoria do seu processo, da sua operação, de acordo com o ambiente externo também. Isso vai gerar novas metas e padrões para essa própria empresa. E essas metas e padrões vai ser justamente aplicado na operação. E lá em cima, nas melhorias de longo prazo, está o gerenciamento estratégico, que seria aquele tipo de gestão que estaria mais voltada com o que a empresa deve fazer para chegar naqueles objetivos, para ela empenhar sobre essas diretrizes que ela tem, para alcançar as metas dela. Então, quais vão ser as estratégias que vai ser estabelecida por essa empresa para conseguir chegar no ponto que ela quer? Por fim, Falcone ele traz o desenvolvimento do sistema de gestão. Então, ele não trata o sistema de gestão como um processo estático, mas sim como um processo dinâmico que vai mudar ao longo do tempo, que vai se desenvolver ao longo do tempo. E ele fala que os componentes do sistema vai influenciar nos resultados. Ou seja, tudo aquilo que compõe o sistema, que está no meio do sistema, né, que são os meios, vai gerar aquilo que é o final, que são os meus fins. E ele fala que essa melhoria, esse desenvolvimento, ele deve ser feito do fim para o meio. Como assim? Ele deve analisar esses resultados que estão acontecendo, se esses resultados estão sendo positivos, se esses resultados estão de acordo com a diretriz, com os objetivos, com as metas dessa empresa, e através dessa análise ver o que pode melhorar, o que tem que estabelecer, o que deve manter, e assim pegar esses resultados, né, depois que fazer essa análise, e reelaborar, reestruturar os componentes desse sistema, certo? Justamente para otimizar esses resultados. Então seria aquele sistema de aprendizado que eu já tinha falado. O desenvolvimento deve ser próprio da empresa. Não adianta copiar. Exige tempo e aprendizado para se desenvolver. O que ele quer dizer com isso? Ele fala assim que não adianta uma empresa pegar pegar um sistema de gestão de outra empresa e copiar e aplicar aquilo, e esperar resultados positivos daquilo. Por quê? Porque cada empresa funciona de uma maneira, cada empresa é subjetiva, cada empresa está em um setor diferente. Então, ela tem que desenvolver o próprio sistema de desenvolvimento. Para isso que serve esse processo de aprendizagem, de ver os resultados, verificar os erros, ver aquilo que acertou, refazer. Esse processo de aprendizagem é importante por isso, porque a empresa ela desenvolve um sistema próprio,
certo? E esse sistema, o desenvolvimento desse sistema, assim, isso exige tempo e aprendizado para se desenvolver, né? Então, tem um tempo para analisar os resultados, para buscar melhores resultados e assim por diante. Os principais pontos que a gente viu nesse texto, resumindo tudo que a gente viu de forma cronológica, o primeiro seria a identificação dos problemas, certo? Então, primeiro eu vou pegar, vou ver o que está gerando ali os meus resultados, quais estão sendo os problemas que esse gestor tá enfrentando, certo? Depois seria a aplicação do método, que é o PDCA. Depois que aplicar esse, vai formar o sistema, certo? Então, através desse método vai formar um sistema gerencial em cima dessa metodologia específica, né, segundo o Falcone, que seria a melhor maneira mais viável de se conseguir bons resultados. E o sistema em si, porque esse sistema é um dinâmico que sempre vai estar precisando de melhoria, certo? Então, é isso.